A percepção de Wordsworth da sacralidade da natureza, a sua luz e glória, pode assemelhar-se ao modo como percepcionámos o mundo quando a humanidade estava na sua infância. Hoje, este modo de vida primordial sobreviveu apenas numas poucas remanescentes comunidades de povos tribais indígenas. Quando, no final do século XVIII e no início do século XIX, os primeiros exploradores ocidentais da Austrália, em África e nas Américas observaram o xamã entrar em estado de transe, presumiram que ele estava a experienciar o sobrenatural ou a explorar o seu mundo interior. Porém, o xamã não encontrou deuses nem estava a fazer uma viagem espiritual interior. Mais propriamente, estava a agir como intermediário entre a sua comunidade e o seu meio ambiente natural, assegurando que havia um intercâmbio frutuoso entre os dois. Ele não tinha o conceito do que chamamos de sobrenatural. Não estava a olhar além ou acima da natureza, nem estava a procurar o divino dentro de si, como um contemplativo moderno. Em vez disso, o xamã projeta a sua consciência para o exterior nas profundezas da paisagem, que para ele está viva, espiritual, psicológica e sensualmente. Ele experiencia uma consciência que ele e a sua comunidade têm em comum com os animais, os insetos e as plantas à sua volta, mesmo com o líquen que cresce numa pedra. Onde os povos tribais sentem reciprocidade entre eles mesmos e o meio ambiente natural, nós, modernos, vemo-lo como um mero cenário para os assuntos humanos. Porém, antes do desenvolvimento da moderna civilização ocidental, os nossos próprios ancestrais teriam compartilhado esta compreensão primordial. O antropólogo americano David Abram crê que o nosso foco ocidental moderno no mundo interior e a ideia cristã de um céu sobrenatural são ambos resultado de uma profunda mudança psíquica. Numa fase anterior da nossa história, teríamos também experienciado a natureza como animada, mas ao longo do tempo passámos a considerá-la mecânica, prosaica e previsível. Depois de passar muitos anos a viver intimamente com povos indígenas da Indonésia e do Nepal e a estudar as suas culturas, Abram começou a compreender que eles tinham uma percepção da natureza muito mais desenvolvida do que nós no Ocidente moderno. O que é mais, mergulhando totalmente nessas culturas tribais, descobriu que ele mesmo estava a começar a desenvolver essa visão. Uma noite, quando se abrigava numa gruta durante uma violenta tempestade, ficou fascinado a observar duas aranhas que teciam uma intrincada teia, criando padrões elaborados e belos, um após o outro. Foi com elas que tomei conhecimento da inteligência que se esconde na natureza não humana, deixando-nos abertos para um mundo completamente vivo, desperto e consciente. Foi com seres tão pequenos que os meus sentidos pela primeira vez tomaram conhecimento dos incontáveis mundos dentro de mundos que giram nas profundezas deste mundo que comumente habitamos, e foi com eles que aprendi que o meu corpo podia, com prática, entrar de modo sensorial nessas dimensões. Ao longo dos anos, ele descobriu que estava a experienciar níveis de consciência até então inexplorados. Quando o xamã falou de um poder ou presença no canto da sua casa, Abram tomou consciência de que um raio de sol iluminar uma coluna de pó era, na verdade, um poder, uma força ativa que não apenas impregnava as correntes de ar, mas alterava a atmosfera da sala. Ao andar por caminhos sujos através da paisagem, aprendeu a abrandar o seu ritmo e a tornar-se consciente da diferença espiritual e física entre uma colina e outra. Para a maioria de nós, imersos como estamos na vida urbana e cada vez mais a retirar-nos do mundo da natureza para o da tecnologia, tal experiência é estranha. Onde nós vemos um conjunto de seres e fenómenos separados, os povos tribais veem um contínuo de tempo e espaço, onde animais, plantas e humanos são todos permeados por uma imanente força sagrada que os atrai para um todo sintetizado. Durante milénios, muito antes do desenvolvimento da civilização urbana, foi talvez assim que a maioria dos humanos experienciou o mundo natural.
Os primeiros exploradores ocidentais partiram do princípio de que os nativos e civilizados que encontraram tinham estas crenças estranhas porque o seu cérebro era insuficientemente desenvolvido. Contudo, o antropólogo francês Lucien Lévy-Bruhl estava convencido de que os cérebros deles eram idênticos aos nossos no aspecto neurológico. Quando confrontados com um problema prático, eram capazes de responder com rapidez e eficiência, resolvendo com habilidade e perspicácia. As suas mentes não eram diferentes das nossas, concluiu ele. Simplesmente baseavam-se em diferentes regiões do cérebro. Os modernos neurologistas estariam talvez de acordo. Eles apontaram que, enquanto nós, no Ocidente moderno, tendemos para depender mais do hemisfério esquerdo do cérebro, a ser do pensamento pragmático e racional, os povos tribais têm uma visão do mundo própria do hemisfério direito, que identifica a conexão entre coisas. Na verdade, o hemisfério direito é a fonte da poesia, da música, da arte e da religião. Lévy-Bruhl usou o termo participação para descrever a lógica dos povos indígenas, que experienciam não apenas humanos e animais, mas objetos aparentemente inanimados, como pedras e plantas, como possuidores de vida própria, cada um participando do mesmo modo de existência e influenciando-se uns aos outros. A essência desta compreensão participatória do mundo natural não morreu com a chegada da civilização. Seria expressa de modo diferente em cada cultura, mas, até ao advento da modernidade ocidental, permaneceu substancialmente semelhante em todo o mundo. Veremos que as pessoas, nas primeiras civilizações, não experienciavam o poder que governa o cosmos como um Deus sobrenatural, distante e distinto. Era mais propriamente uma presença intrínseca que eles, como o xamã do século XIX, experienciavam no ritual e na contemplação. Uma força a imbuir todas as coisas. Um mistério transcendente que nunca podia ser definido. No antigo Médio Oriente, Ilam, que significa divindade, em acádico, era um poder irradiante que transcendia qualquer deidade singular. Na Índia, Brahman, a realidade última era indefinível. Era uma energia sagrada mais profunda, mais elevada e mais fundamental do que os devas. Os deuses que estavam presentes na natureza, mas que não tinham controle sobre a ordem natural. Na China, a realidade última era o Dao, a via fundamental do cosmos. Nada podia ser dito sobre ela, porque transcendia todas as categorias normais. Continuo no próximo vídeo.